Jesus disse aos discípulos: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte, mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino? Jesus então disse: Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Graças e louvores ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em seu Filho amado. As palavras de Jesus vêm esclarecer o nosso coração para as verdades do reino, verdades que tantas vezes nossos ouvidos não estão muito acostumados a ouvir, a acolher. É preciso que o nosso coração esteja preparado para um novo tipo de sentimento, que a nossa mente esteja preparado para um novo tipo de pensamento, que o nosso olhar, um novo foco, um novo modo de enxergar. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus vem nos falar da contradição que esse mundo vive em relação ao projeto de Jesus. E o Senhor vem dizer que aqueles que querem segui-lo precisam compreender o seu caminho, que não é um caminho de glórias, não é um caminho de contentamento pessoal, não é um caminho onde a vontade minha é feita, mas a vontade de Deus. E por isso mesmo Jesus, que veio para realizar a vontade do Pai Eterno, ele sabe que o seu caminho neste mundo, sendo contraditório ao pensamento, ao coração e à forma de enxergar das pessoas desse universo, deste mundo tão fútil e tão fugaz, fariam com que ele fosse perseguido, fariam com que ele fosse entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei, e que seria, de forma injusta, condenado à morte. Meu irmão e minha irmã, Jesus sofreu todo tipo de humilhação e disse aos discípulos que iria acontecer isso, como consequência da sua opção de fazer a verdade se instaurar nesse mundo. Por isso eles zombaram dele, por isso o perseguiram, por isso toda a sua vida Jesus foi perseguido e mal compreendido, principalmente pelos homens grandes deste mundo. Por isso o flagelaram, por isso o crucificaram e mataram. E mesmo os seus discípulos que estavam junto dele não compreendiam tão bem esse caminho de abnegação, esse caminho de destaco, desapego de si mesmo. E a mãe dos filhos de Zebedeu, foi até ele, a Jesus, e perguntou: Senhor, eu vou fazer um pedido para o Senhor e o Senhor vai prometer que vai cumprir. Ajoelhada aos pés do Senhor, ela disse: promete que os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando o Senhor estiver no teu reino. E Jesus pergunta: eles são capazes? Pergunta a eles: vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? De passar pelo sofrimento que eu vou passar? Sim, nós somos, Senhor. Então vocês irão beber desse cálice, porque é o caminho de todos aqueles que querem servir a verdade num mundo de mentiras.
mas o lugar no céu dado e a posição desse lugar no céu é somente a meu Pai que compete. Jesus chamava a atenção deles para que não ficassem pensando que o caminho dos céus era um caminho de louvor pessoal, de crescimento pessoal, era um caminho de vaidades. Não, nós estamos nesse mundo para servir. Nós viemos a este mundo para louvar a Deus somente. Nós não precisamos de nenhuma posição social que seja privilegiada. O Senhor vem dizer que nós devemos ser coerentes com o nosso coração e a nossa fé, desapegados de tudo, de coisas, de privilégios, de poder, para que assim, passageiros que somos desse mundo, estejamos livres para a vida eterna. Mas os discípulos não tinham essa facilidade ainda de compreender essas verdades que hoje nós refletimos como filhos amados do Pai Eterno. E quando os outros ficaram sabendo desses que foram pedir isso ao Senhor, ficaram irritados e Jesus chama a atenção deles, que na verdade estavam com inveja. Vocês sabem que os governadores desse mundo, aqueles que regem as nações, que têm autoridade sobre elas, eles só querem maltratar, só querem fazer o mal, eles não querem servir de fato. Vocês sabem que eles têm poder sobre elas, autoridade sobre elas, e deveriam exercer melhor. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o menor. Quem quiser realmente ter o primeiro lugar, fique no último. Deus que olha no oculto, Deus que olha a nossa vida, Ele vai dar toda a recompensa que nós necessitamos para sermos felizes. A ti basta a minha graça, diz o Senhor. Que sejamos felizes e sirvamos a Deus com todo o coração, mente e forças, sem esperar nada em troca, mas por amor ao Deus de nossas vidas. Amém.